Vozes da Saúde. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Saúde. Vozes da Saúde, que é organizado pelo Instituto Colabora Saúde e tem um patrocínio da Aditus Health. Como vocês sabem, nós estamos nessa série trazendo personalidades, pessoas que, com o seu trabalho, sua dedicação, geram um impacto positivo para a área da saúde. E hoje tem uma convidada muito legal, com um tema assim que a gente é um pouco apaixonado, né, e trabalha constantemente com esse assunto, que é falar um pouco mais da jornada dos pacientes, né, das necessidades, e como está essa jornada inserida no sistema de saúde, seja ele público ou privado. E aí fomos buscar um especialista, né, é uma voz importante da saúde. Eu vou pegar minha cola aqui, porque quero apresentar para vocês. Ela é fundadora, né, CEO e fundadora da Patient Centricity Consulting, formada, né, em relações públicas, com vários cursos de expansão na área internacional, e ela é autora desse livro fantástico, Experiência do Paciente. Já fica a recomendação para vocês aqui, né, para quem gostar do tema e quiser se aprofundar. Então quero convidar aqui a Kelly Rodrigues. Muito obrigado, Kelly, pela sua presença. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Papini. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar sobre esse tema que somos apaixonados, né? Somos apaixonados e sempre nos inspira bastante, né? Falar de paciente. E aqui começando até dentro dessa linha, Kelly, porque há cerca de uns 2, 3 anos, né, minha trajetória na indústria farmacêutica, então a gente sempre falou muito de pacientes. E há cerca de 2, 3 anos eu me deparei numa reflexão. Poxa, mas a gente fala às vezes do paciente como se fosse algo muito distante. E, na verdade, nós somos ou, né, estamos em determinado momento da vida também no papel do paciente ali. É por aí mesmo? É isso mesmo. A gente sempre fala, eu acho que principalmente para quem já trabalha na indústria há muito tempo, ou quem trabalha no setor de saúde de uma forma geral, né? Falando de outros setores ainda, de hospitais, por exemplo, que tem ali como seu core cuidar, mas de verdade é um cuidado que é de fora para dentro. De dentro para fora, perdão. Então, é um cuidado que, assim, eu faço do jeito que eu acho que é melhor para você. E, nos últimos anos, isso vem mudando muito. E, quando a gente fala de indústria, então, isso ficava muito mais longe, muito mais distante. Então, quando a gente fala, assim, patient centricity, que até é o nome da consultoria, nós não somos centrados nos pacientes, né? A gente é centrado num monte de outras coisas. Então, o que eu digo a gente precisa trazer o paciente para fazer em conjunto conosco. Então, é isso. Essa é a fase, essa é a tal da era da experiência que tem sido tanto falada. Perfeito. E como publicitária, Kelly, como a saúde entrou a saúde não, mas o setor da saúde, né, entrou na sua trajetória profissional? É uma longa história, mas assim, desde que me formei, então assim, eu já nem lembro mais, viu, Papini, que eu sou Relações Públicas. Fui um dia, enfim, isso foi na época de graduação, mas aí a minha especialização, MBA e tal, foi em marketing. E desde que me formei, eu trabalhava, na época... Eu acho que é melhor não ficar contando essas coisas, porque a gente começa a contar a idade. Mas eu fazia estágio na Auto Latina, lembra? Latina, Volkswagen sim, e Ford. E na hora que eu fui efetivada no plano de saúde. Então, eu comecei a trabalhar num plano... Que era uma autogestão. Que era autogestão, né? na época. Então, eu trabalhei num plano de saúde de autogestão. Depois, eu fui trabalhar numa associação que chamava a Brasp, na época, que hoje é a Unidas. Então, era a Brasp que juntou com o Ciefas. Puxa, agora vou compartilhar contigo agora aqui. Você vai lembrar das coisas. Do Dr. Cury. Dr. Cury. Eu era braço direito do Dr. Cury na época. Que virou Ciefas, depois Unidas. Juntou com o Ciefas, virou Unidas. Exatamente. Então, eu era gerente de comunicação da Brasp, trabalhei alguns anos lá, e depois fui trabalhar... Então, assim, minha trajetória toda foi na área de saúde. E depois eu fui trabalhar na Home Doctor, que era uma empresa de assistência médica domiciliar, que depois virou... Uma das primeiras, pioneiras, sim, né? Sim. Então, eu peguei tudo isso, porque eu entrei lá, a empresa tinha 4 anos, então eu ajudei a estruturar a marca e toda essa história de expansão mesmo, né? Depois de 16 anos, eu saí de lá, então aí a gente, na época, já tinha 7 unidades, já tinha centro de pré-idosos, já tinha hospital, que a gente chamava de hospital intermediário. Então, assim, essa foi a minha trajetória na área da saúde.
Agora, de experiência do paciente, isso veio depois. Mas eu quero saber se você quer que eu te fale isso agora ou se você ainda vai me perguntar. Primeiro que eu falo demais, né, Papini? Não, mas a ideia é te ouvir mesmo. É muito legal essa construção, né, que você fez de carreira e a experiência da Home Doctor, né, do Home Care ali iniciando no Brasil, provavelmente já te despertou esse olhar do paciente. Sim, né? sim. Eu era uma menina, né, na época, porque eu saí de lá depois de 16 anos, então é só para você ter ideia do quanto eu realmente trabalhei na área de saúde. E aí, Papini, tem uma coisa muito interessante. Quando a gente atua na área de marketing, a gente estuda muito, a gente faz pesquisa, estuda o cliente. A gente faz pesquisa. Então, as minhas áreas, as áreas que estavam sob minha responsabilidade, eu tinha serviço de atendimento ao cliente, eu tinha pesquisa, eu tinha área de qualidade, enfim, tinha RH, tinha um monte de coisa lá debaixo do meu guarda-chuva. Mas o que acontecia? Eu achava, até mesmo porque eu trabalhava tanto tempo na empresa, que eu sabia o que o cliente queria. Porque eu via aquilo ali nas pesquisas, sendo retratado nas pesquisas, e tinha muitas coisas que eu achava que estava tudo certo, é desse jeito mesmo. E aí, Papinha, a questão A surpresa é que a gente não sabe de nada. Até a gente precisar utilizar, até a gente passar pelas coisas da nossa própria pele. Foi essa a grande questão. Então, depois de todos esses anos trabalhando na área de saúde, eu tive... Enfim, minha mãe tinha 58 anos, teve um câncer super agressivo, um mesotelioma pleural, e ela, teoricamente, não tinha nada. Ela estava com uma falta de ar, eu achei que fosse alguma coisa cardíaca, porque ela era hipertensa. Foi para um hospital que tinha amigos lá, e ela tinha plano de saúde, então, assim, tudo certinho. Em São Paulo, né, num dos melhores hospitais. Um acesso a boa estrutura. Exatamente. Né? Então, ela tinha acesso, eu tinha acesso, porque conhecia todo mundo. Informação. E ela teve uma jornada muito difícil. Então, ela teve o diagnóstico, ela estava sozinha no quarto, o médico passou e falou, oi, tudo bom, a senhora está com câncer? Ela me ligou chorando, eu fui correndo para o hospital, chego lá, pediram para eu falar com outro especialista, e ele disse assim para mim, de acordo com os estudos clínicos, esse tipo de paciente morre em 8 meses. E aí, uma curiosidade, minha mãe era gêmea, e eu tive filhos gêmeos. Então, as crianças tinham 20 dias. Uau. E minha mãe estava em casa me ajudando quando aconteceu tudo isso. E eu sempre digo, né, que a gente aprende a ser filho quando a gente tem os nossos filhos. E nessa hora eu estava perdendo minha mãe. Então, minha mãe morreu em 1 ano. E aí teve uma jornada gigantesca aí, que muitas coisas aconteceram. E quando ela faleceu, eu falei, não é possível que as coisas tenham que ser desse jeito. Se eu... Que tenho esse acesso, que conheço as pessoas, ela que tem um plano de saúde privado, com mais acesso ainda, ela teve essa jornada, né? E quem não tem nada? Exato. E foi aí, então, a minha jornada em experiência do paciente. Então, isso quando foi? 2014. 2014 que eu resolvi mudar de carreira. Porque completando 10 anos agora. Eu tentei fazer muitas coisas dentro da instituição onde eu trabalhava e isso não era percebido, porque a gente tem um olhar, isso de uma forma geral, gente, a gente tem um olhar muito técnico. Então, você olha a doença, mas você não olha exatamente a pessoa que está com aquela doença. Então, a gente precisa preparar a assistência para o dia que a gente precisar usar ou para o dia que as pessoas que a gente ama precisarem usar. E foi, então, essa a minha grande questão. E aí eu descobri que nos Estados Unidos existia uma experiência do paciente, Patient Experience, com esse nome, porque eu nem sabia o que era isso. E a Cleveland Clinic é um hospital que é referência no tema. Então, em 2014, você imagina, era tudo presencial. Então, fui para lá. Cheguei lá, encontrei várias pessoas da época do Einstein que estavam começando a estudar o tema, mas ninguém fazia isso no Brasil. Mais ninguém. E aí voltei para o Brasil achando que ia ser super fácil de atuar com a experiência do paciente. E aí, só que não. Mas eu acho que aí eu vou ficar o podcast inteiro te contando isso. Muito legal, porque... E aí, quando você volta para o Brasil, se depara, vai estudar a nossa realidade e quando a gente fala de centrado no paciente, tem várias iniciativas, né? Mas sempre muito ligado à área clínica, como você falou, um médico ali, ou as associações, as ONGs, terceiro setor. O que você encontrou?
Não, na verdade, eu conhecia bastante o setor e fui lá ver o que eles faziam. Quando eu vi a teoria lá, obviamente a gente tem que pegar a teoria e vir aqui plugar na nossa tomada. A gente tem que entender a nossa cultura, Nosso as nossas contexto. necessidades, o nosso contexto. E nessa época, e eu posso até fazer tanto desta época quanto um paralelo dos dias atuais, é que, na verdade, as pessoas falam de experiência do paciente de uma forma muito superficial. Então, é olhar NPS, é olhar satisfação, e é isso. E experiência do paciente é, na verdade, a gente oferecer melhores desfechos clínicos para o paciente. Então, mesmo quando a gente fala na área clínica... Melhor desfecho na melhor jornada, né? Na jornada mais acessível, mais Exatamente. fluida. Aí vou te contar um pouco do método que a gente criou para olhar para isso. Porque, mesmo clinicamente, a gente não tem o cuidado centrado. O cuidado não é centrado na pessoa. Cuidado centrado é você educar o paciente na patologia dele para você poder engajar no tratamento, dar apoio para o autocuidado, dividir decisão clínica, fazer plano de cuidado em conjunto. Quando que a gente faz Envolvendo isso aqui? família também, o entorno dele. Dependendo das circunstâncias, sim. Dependendo do tipo de patologia, dependendo do tipo de paciente. Então, quando a gente fala de experiência do paciente, a gente tem que colocar muitas pessoas nessa... Né, tem muitos stakeholders envolvidos aqui. E por que você acha que a gente tem essa visão ainda muito reduzida, Superficial, né, dessa jornada? Porque está muito associado ao profissional médico, que está muito vinculado ali na parte clínica apenas. Porque é uma mudança de cultura, Papini. Tudo que a gente fala de mudança de cultura, a gente demora muitos anos. Eu vou te contar um pouco do movimento. Por que nos Estados Unidos eles falam tanto disso? E por que eu estou inclinada tanto para a Europa e como a gente está no Brasil? Vamos lá. Estados Unidos começou a falar de experiência do paciente porque eles são remunerados por experiência do paciente. Então, o que acontece? Em 2006, eles implementaram, o governo americano implementou uma ferramenta que chama HCAHPS, que é uma pesquisa de experiência. Então, todo mundo que está ligado ao Medicare e ao Medicaid e passa por uma internação hospitalar, recebe do governo esta pesquisa. E esta pesquisa confere um score para a instituição, que é um dos fatores de remuneração. Então, mexeu no bolso. Um indicador de qualidade ali. Mudou a cultura. E, no entanto, que a minha grande base de estudo foi Cleveland Clinic. Fui para Cleveland Clinic 7 vezes. Fui estudar em 500 lugares do mundo, porque não existia nada no Brasil, até eu trazer para o Brasil o primeiro curso de experiência do paciente. Então, foi aí que as coisas começaram a acontecer. Mas por que hoje eu não faço muita coisa com o mercado americano? Porque o mercado americano tem uma teoria linda, mas uma prática... Se vocês conhecem gente que mora nos Estados Unidos, amigos, perguntem. Né? Como que é a experiência deles. Então, é uma prática um pouco descolada da teoria. E aí, porque eu me conectei muito mais com a Europa? Eu estava te contando que a gente faz as nossas missões internacionais, leva gestores para conhecer instituições que estão mais avançadas na Europa, em particular na Espanha. Porque a Europa, a maior parte do sistema é público. Então, eu só tenho aquele dinheiro para atender todo mundo. Exato. Então, se eu não atuar com cuidado centrado, educando as pessoas, dando apoio no autocuidado, fazendo as coisas junto com elas, eu não vou conseguir atender todo mundo. Não, essa sua comparação Europa e Estados Unidos, né, é muito real, porque a gente fala até na questão da alocação dos recursos financeiros, né? Um mercado gigante americano, mas que eventualmente não dá o mesmo desfecho, a qualidade de desfecho que a gente tem em alguns países europeus. E aí, essa questão dos indicadores como uma medida de mensurar, né, efetivamente esse desfecho, quando você traz isso para o Brasil, para os dias de hoje, imagino que você não deve ter encontrado nada por aqui, mas a gente já avançou alguma coisa? A gente já avançou bastante coisa. Então, só para a gente fazer um paralelo, quando a gente fala do Brasil e até trazendo a questão anterior, por que a gente ainda olha as coisas com mais superficialidade? Porque é uma mudança de cultura e para você realmente fazer essa mudança, você tem que ir lá no fundo. Então, é mais fácil ficar naquilo que é superficial. Até porque as instituições, estou falando das instituições de uma forma geral, e depois a gente fala um pouco mais aqui de associação de pacientes e de indústria farmacêutica. As instituições, elas não enxergam ainda o real benefício. Elas acham que é só um benefício de marketing. Então, por isso que eu trabalho com NPS, por isso que eu trabalho com satisfação. Eu falo, aqui na minha instituição
tenho 80% de NPS e isso fideliza o meu cliente. Então, eles não conseguem entender o que é exatamente isso. Então, assim, não é que ninguém fazia nada. Muita gente já faz muita coisa, mas não de forma estruturada, com metodologia e entendendo os reais benefícios. Então, falando de indicador, quando a gente fala de indicador clínico, a gente precisa atuar com os PROMs e com os PRAMs, né? O Patient Reported Outcome Measure, o Patient Reported Experience Measure, que são indicadores que importam para o paciente. Só que eles estão estruturados por linhas de cuidado. E isso fica super complexo. E muito distante ainda da nossa realidade. Exatamente. Então, a gente tem hoje muitas instituições que têm aí até escritórios de valor e tudo mais, mas Isso. que também fazem isso de forma pontual e não fazem essa conversão de se eu efetivamente estou atuando com um cuidado centrado, eu estou realmente reduzindo custos, eu estou trazendo benefícios para todos os stakeholders envolvidos. E não só custo. Não só custo. Né? Porque hoje a gente benefício, tem qualidade de vida e um monte de outras coisas. E hoje a discussão está quando a gente fala de discussão de valor em saúde, está muito relacionada à questão do custo e pouco relacionada à questão do desfecho e da qualidade do desfecho. Exatamente. Nós tivemos aqui no Vozes da Saúde o professor Clemente Nóbrega, que falamos muito sobre esse tema, né? E legal você estar reforçando isso. O quanto a gente tem de discurso, esta é a grande Isso. questão. Mas eu acho que tudo, Papinha, porque esta necessidade ela ainda não é premente de uma forma clara. Porque na hora que as instituições entenderem que fazer as coisas em conjunto com o usuário, em conjunto com o paciente, em conjunto com o médico, em conjunto com toda a equipe envolvida, com linha de frente e tudo mais, que eu vou ter melhores benefícios de qualquer forma. E por onde passa o engajamento da sociedade? Porque a nossa abertura aqui, né? Nós podemos não ser pacientes nesse momento, mas podemos estar paciente amanhã. Né? É um acidente qualquer, ou um diagnóstico. Como que a gente... Não seria um tema de engajamento também, de educação, engajamento da sociedade como um todo? Sem dúvida nenhuma, Papini, sem dúvida nenhuma. Temos, de novo, a questão cultural. Então, a gente tem a cultura da instituição, de uma instituição de saúde, a gente tem a cultura dos profissionais de saúde e a gente tem a cultura do povo brasileiro. Nós somos extremamente passivos. Só para você ter ideia, a gente tem um Estatuto de Direito do Paciente que está desde 2022 na Câmara para ser votado e não foi. A gente não tem um Estatuto de Direitos do Paciente, onde, e eu assim, batalhei bastante para que isso acontecesse, ainda não aconteceu. Por quê? Porque eu acho que a partir do momento que algumas coisas viram leis, elas, além de trazer a obrigatoriedade de cumprimento para as instituições, para os profissionais, aí a gente começa a mudar formação dos profissionais e várias outras coisas, e obrigatoriedade para as instituições fazerem, como tipo, cuidados paliativos e algumas outras coisas mais, mas a gente traz luz para as pessoas comuns, nós, de uma forma geral, que não somos pacientes, que um dia seremos, ou que, enfim, mas sobre os nossos direitos e deveres. Então, a gente tem algo para atuar de mudança cultural em todos os níveis. E num olhar expandido, novamente, né? Não só no cuidado clínico, mas num cuidado emocional, no cuidado, Legal. uma visão mais antropológica. Legal, muito bom. E muito bom você falar disso para eu fazer o gancho com a história da metodologia que a gente acabou criando. Tá. E o que a gente tem que ver de experiência do paciente? Então, vamos lá. Até mesmo porque a minha formação lá atrás era marketing e tudo mais, eu sou a pessoa que mais bato nisso. Tem um aspecto de marketing, sim, quando a gente olha a excelência na jornada, né? Embalar essa... mas não é isso. Então, a gente desenvolveu uma metodologia que eu não tinha encontrado no mundo inteiro. Então, depois de muitos anos estudando e tudo mais, onde a gente olha a experiência do paciente por 3 pilares estratégicos. O primeiro pilar é segurança e qualidade assistencial. Não adianta eu estender o tapete vermelho para o paciente e causar um evento adverso. Então, eu vejo, gente, ainda muitas instituições que fazem a coisa que tem lá o concierge, tem o não sei o quê, mas não tem coisa básica. Não tem desfecho. Como a acreditação, que também traz ali outra robustez para a instituição. Então, primeira coisa, segurança e qualidade. O segundo, cuidado centrado. Eu posso ter um cuidado seguro e não necessariamente ser centrado no paciente. Então, como eu realmente entendo quem é
aquela pessoa que está com aquela doença, aquele contexto familiar nessa visão mais antropológica, né? Onde eu vivo, o que eu faço, meu estilo de vida, para eu entender até como eu engajo essa pessoa no tratamento. E o terceiro pilar é a excelência na jornada, que quem não conhece o que é a experiência do paciente pensa que é só isso. E aí a excelência na jornada é entender a jornada clínica e não clínica, e onde ocorrem as experiências mais difíceis e o que eu preciso fazer para transformar. A excelência na jornada passa pelo conceito de navegação, de ter o apoio para ele transitar dentro do sistema? Excelência na jornada vai ter muita coisa aí envolvida, mas é a jornada clínica e não clínica. E quem pode, olhando, quando a gente fala de sistema de saúde, é um sistema bem complexo, né? Porque você tem os hospitais, os médicos enquanto profissionais liberais, outros profissionais de saúde, laboratórios diagnósticos. Bom, tem vários... mundo. Um mundo ali, vários stakeholders, né? E quem pode implementar esse programa de excelência na experiência do paciente? Todos, com olhares diferentes, com formatos diferentes. Então, eu falo desses 3 pilares estratégicos, e o que suporta esses 3 pilares estratégicos é uma cultura organizacional que realmente privilegie o paciente, coloque o paciente no centro, mas que também olhe para todos os stakeholders. Não existe uma boa experiência do paciente sem uma boa experiência do colaborador. Então, a cultura organizacional é é um dos pilares que suporta. O segundo... Passando até pelas empresas, então. Tudo. Todo mundo. Então, assim, se eu fizer no laboratório, se eu implementar num laboratório, eu vou ter uma pegada diferente que vai ser de um hospital. Se eu fizer numa indústria farmacêutica, eu vou ter outros atributos que eu vou olhar ali e a gente pode conversar sobre isso, como os programas de suporte ao paciente, como trabalhar em conjunto com os médicos para entender a perspectiva deles, para ver o que eu posso melhorar a jornada, deixar a jornada mais fluida do paciente, desse médico. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Então, o olhar vai ser diferente, mas o método é o mesmo. Então, é cultura organizacional, liderança, uma liderança que apoie para que isso efetivamente aconteça, para que não seja só a plaquinha da parede, que seja aquilo que está acontecendo no dia a dia. O terceiro é engajamento dos colaboradores, porque se a minha cultura não for de verdade, se eu não tiver uma liderança que está apoiando, eu não vou conseguir engajar todos esses stakeholders envolvidos. E por isso que a experiência, a era da experiência é a era da cocriação. Eu preciso entender quem são todos esses stakeholders para conversar com todos eles e entender o que faz sentido. Perfeito. Porque se isso for bom só para um dos stakeholders, não vai ser sustentável. Vai gerar desequilíbrio. E o quarto, para finalizar, são as métricas. Quais são as métricas que eu vou acompanhar para entender como eu estou evoluindo na experiência? Muito legal. E Kelly, podemos dizer que assim, num mundo ideal, né, isso deveria virar política pública. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, essa é uma das minhas bandeiras. E é uma coisa que, assim, a gente... Por isso, Papini, que não é que a gente não faz nada. A gente tem política Humaniza SUS, a gente tem um monte de coisa aí que já acontece. Mas como isso Programas realmente como acontece... Saúde da Família. Exatamente. A gente tem um sistema de saúde bonito. A grande questão é que ele não funciona direito em todos os lugares. Seria correto dizer que, pelo menos no conceito, isso está mais próximo do SUS do que da própria saúde suplementar ou não? Não. Tá. Não, eu acho que estamos longe dos dois. Nos dois, com formatos diferentes. Interessante. Quando eu vejo a Espanha, eu fico cada vez mais encantada, porque o sistema público é muito forte, é muito bem estabelecido. Isso é bem diferente ainda da Catalunha e o resto da Espanha. A Catalunha é ainda melhor. Mas é impressionante como eles estão organizados. E agora estão também na busca de centralização de dados e tudo mais. Mas como eles olham para determinadas questões de uma forma muito mais estruturada. E isso tem a ver também com a cultura do povo. Com a cultura da população, que também entende que saúde é um direito dela. E sofre um viés por ser mais público? Por ser um sistema... Em que aspecto? Aspecto econômico. Econômico-financeiro no sentido de o que é resultado. Não, porque todo mundo tem que entregar resultado. Eles também têm ali o dinheiro que tem que ser gerido. E o que eu gosto bastante dessa missão que eu organizo é que eu pego o hospital, aquele publicão, que é aquele que não vai ter muito recurso. Ele tem aquele recurso escasso e ele faz as coisas sem ter o recurso. Então, é assim, eu preciso... Então, um hospital lá, Guadarrama.
que fica a uns 40 quilômetros de Madrid. É um hospital com pessoal de média instância, que eles chamam de média permanência, para reabilitação e tudo mais. Eles precisam... Então, a maior parte são idosos que acabam ficando 40 dias hospitalizados. Então, é um hospital regional que tem gente de muitos lugares longe, que nem sempre a família consegue estar lá o tempo todo. Como eles fazem, então, visitas? As visitas, às vezes, é lá com um tablet, do jeito que dá, e eles fazem o treino. Como eles fazem o treinamento? Não tem dinheiro para fazer recurso. Não tem recurso, né, para isso. Então, eles gravam coisas, colocam na internet... Compartilha. Para a forma de treinamento. Tem lá as pessoas que ficam de stand-by depois para eles darem mais suporte, para que quando o paciente saia do hospital, ele saiba quem vai cuidar dele, como ele vai ser cuidado. Então, assim, tem risco social que é avaliado, né? Se o paciente não tem ninguém, para onde que ele vai. Então, tem uma série de coisas que aqui a gente tem, de alguma forma, mas não de forma sistematizada, em todos os lugares funciona do mesmo jeito. Então, acho que a gente tem muito para aprender com essas experiências, né? E ver o que isso nos inspira. Outro trabalho que eu vejo que é muito diferente do que a gente faz aqui, é uma coisa que eu tenho falado muito neste último ano, é a questão do trabalho com as associações de pacientes. Eu te comentar sobre isso, perguntar sobre isso. Pergunte, então. Não, basicamente porque quando a gente fala centrado no paciente, a gente sempre coloca o olhar na associação porque ela está mais próxima ali, vivendo, né, o dia a dia das necessidades do paciente, conhecendo ali os detalhes. Como que nós estamos? Eu sei que ainda não é linear, né? As associações, tem associações muito bem estruturadas, mas outras ainda numa fase muito embrionária. Qual que é a tua percepção a respeito desse ambiente de terceiro setor? Eu vejo que assim, a gente tem muito para evoluir no Brasil. Eu acho que a gente vem evoluindo. A gente tem hoje associações super bem estruturadas, mas a maior parte das associações, elas nasceram da dor de alguém, né, de um paciente ou de um familiar, e que às vezes essa pessoa nunca estudou gestão, não trabalhava com outra coisa, então ela tem a maior boa vontade de fazer um monte de coisa, mas ela não tem a estruturação para isso. E ela acaba vivendo de ações pontuais. E o que isso é diferente do que eu vejo, por exemplo, com Espanha? Aí, de novo, só para retomar aqui no Brasil. Quem trabalha com a associação de paciente no Brasil? A indústria. Só a indústria. E um trabalho incrível, mas é só a indústria. Gente... Um recorte do tratamento, porque é o core ali, né? Agora, Espanha faz os hospitais fazem o trabalho junto com as associações de pacientes. Então, tudo é co-criado. Eu co-crio material que eu vou dar para o paciente daquela patologia, eu co-crio soluções, então eu trago as associações de pacientes para fazer as coisas em conjunto comigo. Então, é uma perspectiva completamente diferente. Hoje a gente ainda está bem distante disso. Mesmo com as mídias sociais, que tem muita troca, mas... A gente não tem. Um patient like me, igual tem nos Estados Unidos. Não tem. Agora, eu desconheço, se vocês que estão assistindo aí o podcast estiverem já fazendo isso, contem pra gente, porque eu desconheço algum hospital que esteja trabalhando em algo com alguma associação de pacientes. Então, assim, isso é premente. A gente precisa trazer a perspectiva do paciente de uma forma mais estruturada. Pelo contrário, né, Kelly? Às vezes é até vista como um ofensor, né? Porque vai me demandar mais coisas. Sim. E de novo, é a mudança de mentalidade dos profissionais de saúde que a gente precisa... Investir nessa jornada do paciente, ela pode ter, além dos benefícios, né, principais benefícios, né, quanto a desfecho, qualidade no tratamento, mas também benefícios econômicos? Sem dúvida alguma. Eu sei, Papini, que é muito mais fácil a gente trazer aqui números quando a gente fala do mercado americano, porque o mercado americano é remunerado por experiência do paciente. Mas quando a gente vê, e aí eu vou te contar um pouco das minhas dores aqui no Brasil. Quando a gente vê a Europa, ela não é remunerada por experiência do paciente. Só que o que acontece? O sistema público é muito bom. E eles precisam medir todas essas coisas, porque eles também precisam prestar contas com o governo. Perfeito. Então, o governo também tem ferramentas específicas para essas instituições. E aí, o que acontece? Só que, de qualquer forma, como todo lugar do mundo, o sistema está ficando cada vez mais esgoelado,
com tanta gente para atender, tanta gente envelhecendo e tudo mais. E aí começa a crescer o sistema privado. Só que para o sistema privado, para alguém que já tem um sistema de saúde bom, pagar um sistema privado tem que ser maravilhoso. Então, eu tenho só cresce. E aí eu tenho benefícios da fidelização, eu tenho muitos outros benefícios. Benefícios que a gente contabiliza, como, por exemplo, pacientes que utilizam, que tinham uma overutilização de determinado serviço, agora ainda estou falando de Espanha, e que depois, com esse paciente melhor monitorado, fazendo plano em conjunto e tudo mais, eu tenho uma redução de custos aí expressiva, melhor qualidade de vida. Então, tem um monte de coisa que a gente traz como benefício. Quando eu falo do Brasil, só para você ter ideia, então, eu estava contando que lá atrás foi tão difícil porque ninguém entendia o que era a experiência do paciente. Então, quando eu batia lá na porta dos hospitais, os CEOs me atendiam porque me conheciam do setor. E falavam, ai, Kelly, que bonitinho. No final do dia, onde a gente vai ganhar dinheiro com isso? Até começar a entender quais os benefícios, mesmo que fossem de uma forma superficial. Então, Papini, eu estruturei o primeiro curso de experiência do paciente do Brasil, que foi na Fundação Getúlio Vargas, e hoje já passaram, aí depois isso veio para Patient Centricity e tal, então hoje a gente já teve mais de 15 mil alunos formados em experiência do paciente, hoje a gente tem um monte de pós-graduação em experiência do paciente e a gente já tem mais de 200 empresas atendidas. Mas qual é a grande questão quando eu estou falando de resultados financeiros no Brasil? Quando eu vou implementar, quando a nossa equipe vai implementar uma gestão da experiência do paciente dentro de uma instituição de saúde, então a gente implementa método, mudança de cultura, estrutura governança. Só que você precisa ter a continuidade disso, porque o resultado financeiro não vai aparecer em 3 meses, em 4 meses. Sim. E aí, qual é a minha grande dor? Muitas instituições começam, mas elas param aqui, ó. Elas param só ali até o NPS e a pesquisa de satisfação. Só ali. E aí, como é que se eu não tiver uma instituição que seja parceira, que fala assim, vamos junto, porque a gente vai medir, a gente vai trazer aqui... Você não cria histórico para... E aí são alguns movimentos que a gente está fazendo. A gente tem um grupo de pesquisa, estou fazendo umas parcerias com uma Universidade de Évora, em Portugal, junto com a Fundação Getúlio Vargas, para a gente começar a coletar dados. A gente acabou de fazer uma pesquisa que ainda não saiu o resultado, depois a gente pode conversar um pouco sobre ela no ano que vem, que é uma pesquisa para entender o status com o comitê de ética e tudo mais, porque as pesquisas que tem aqui normalmente são superficiais, uma pesquisa que traz mais a pegada de marketing. E a gente quis saber qual era o status das instituições no Brasil em experiência do paciente. Então, o que você faz? Como é que você mede? Uma radiografia. Como é que você mede? Qual é a tua estrutura? Você tem governança? Então, a gente, no começo do ano que vem, começo de 2025, teremos novidades. Já gerou expectativa e o convite para falarmos disso no ano que vem. Kelly, para quem está muito interessado aí no tema, onde que encontra o livro? O livro está na Amazon. Legal. E aí, em muitas outros sites. Normalmente vocês não vão. Acho que no físico vocês não vão encontrar em livrarias, mas na Amazon você compra o físico. Muito legal. A gente fez aí uma tiragem inicial de 2.000 exemplares e que estava na Patient Centricity, então a gente. Só que já foi tudo. Então agora é pela Amazon. Só legal. Pela Amazon. Kelly, quero agradecer sua presença. Poxa, é um assunto muito rico. Eu sei que tem muito mais conteúdo que a gente podia explorar, mas fica esse gostinho de quero mais. E parabenizar você por esse trabalho fantástico, né, que você está trazendo para o Brasil e ajudando a gente a conhecer mais esses conceitos e poder retribuir, né, e construir uma jornada melhor, porque nós vamos, em determinado momento da vida, precisar também. Então, parabéns pelo trabalho e obrigado pela presença. Eu que agradeço, Papini. Eu espero que aí os nossos ouvintes realmente estejam engajados em oferecer uma melhor experiência do paciente
para as pessoas, porque todo mundo, mesmo que trabalhe só na gestão, está cuidando de vidas, está cuidando do amor de alguém. E acho que é isso que a gente precisa trazer para a mesa. Muito bom, muito obrigado, Nada, Kelly. obrigada. Pessoal, gostaram? Papo legal, né? Demais. Falar de paciente é muito bom, ainda mais com quem tem tanto conteúdo e experiência no tema. Bom, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Indiquem, né, esse podcast para as pessoas do seu entorno, que trabalham na área da saúde, ou não, porque, né, é um tema que acaba permeando a todos na sociedade. E até o nosso próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Vozes da Saúde.